E aí, galera? Bom dia de novo. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Felipe. Eu sou a Carol. Hoje é o nosso segundo dia, né, morando na van e passeando aqui pelos Alpes. Vamos brincar? Vai embora o cachorro. Lá vem. Ê! Ele tá muito feliz, ele ama neve. Bom, galera, esse foi o lugar que a gente ficou essa noite. Da hora, hein? Aqui é o hotel que a gente ficou e mostrou pra vocês no restaurante. Ainda não deu tempo de se arrumar direito, mas a gente tá vindo aí dar uma espiadinha na vista. A Carol e o Peri já foram na frente, que eu tava me vestindo, tirar o pijama, e agora eu vou ali encontrar eles. Sapato adequadíssimo pra andar na neve. Pelo menos eu tenho sapato, né, Peri? Mas, pra quem tá se perguntando, a patinha do cachorro tem um certo isolamento térmico ali nas almofadinhas. Aí eles conseguem andar tranquilo na neve, não tem problema. A gente até perguntou pra veterinário, tudo aqui, se precisava fazer alguma coisa, que cachorro brasileiro, né, nunca viu neve, mas é tranquilo. Olha, achou o Felipe. A gente está agora no Bernina Pass, que é um local bem famoso aqui nos Alpes Suíços. Dá para fazer o passo de carro ou também de trem. E a gente até viu o trem passando hoje de manhã. E o visual é incrível aqui, as montanhas cheias de neve. Cansado aqui, ó. Cansado porque já brincou. Agora a gente está pronto para meter o pé na estrada então. Vamos para onde, marido? Vamos indo pra Itália, a gente vai mostrar pra vocês um lago lá que ele não é muito famoso, mas ele, pros italianos, ele é uma joia escondida. É, eles dizem que os famosos só vai turista e os italianos mesmo não aproveitam. A gente vai no que é raiz. Isso aí, a gente vai mostrando vocês, vamos junto até lá com a gente vai mostrar tudo que a gente puder mostrar. E é isso, bora lá. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so agora estamos a 26 quilômetros da Itália já, da fronteira. E a gente queria trazer para vocês algumas informações do Bernina Pass. Esse passo aqui que tem na Suíça, ele conecta algumas cidades suíças. E o Peri tá maluco aqui querendo correr na neve. E elas são as cidades de Samedan, a 1.720 metros de altitude acima do nível do mar. E ele vai cortando os Alpes aqui por cima dele até Poschiavo, que fica 1.022 metros acima do nível do mar.
O ponto mais alto aqui desse trajeto é... Fica em torno de 2.328 metros. Ontem à noite a gente dormiu a 2.315. Então a gente Tava muito frio, gente. Bem no topo mesmo, mais frio que poderia estar. E além de conectar essas cidades suíças, né, ela é bem na fronteira com a Itália, como a Carol falou. Então ela, além de conectar as cidades suíças, ela conecta com a cidade de Tirano, na Itália. Isso. E é pra lá que nós estamos indo. Não lá específico, mas passaremos por lá. Passaremos por lá. Inclusive o Bernina Express, ele liga a cidade de Coira até a cidade de Tirano também na Itália. É isso aí. Coira, ela é uma cidade que a gente acaba passando. A gente passou no vídeo passado, acho que a gente nem comentou com vocês, mas é uma cidade grande que tem. E ela é meio que o caminho para ir para iniciar o Julier Pass no vídeo anterior. Não esqueçam de assistir ele lá também. E cidade grande é uma das maiores aqui do cantão de Grisões, só que ela tem tipo assim 30 mil habitantes. Nossa, é muito pequena, né? Ela só não é uma vila mesmo. Se você está chegando agora aqui no canal, esse vídeo ele é parte de uma road trip que a gente está fazendo com uma van. E a gente vai deixar uma playlist aqui embaixo com todos os vídeos desse passeio, com a ordem tudo certinho. Se vocês quiserem acompanhar essa série, né, vai lá, clica, confere lá no final do vídeo. E se gostou até agora, ou se gostar até o final do que a gente está fazendo, mostrando aqui para vocês, considere dar um like e se inscrever, principalmente, ajuda bastante a gente. E se achar que alguém pode gostar, alguma pessoa que vocês conheçam pode gostar desse rolê, manda para eles também. Manda para eles, pega o primeiro vídeo da série e manda para eles e fala: acompanha essa série maratona que vale a pena. É isso aí, o engajamento de vocês ajuda bastante a gente que está começando agora, ajudando de verdade. É isso aí. Vai dar uma força. Peri agradece. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I can be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Super legal, velho. When I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when Chegamos na Itália. Foi Mamma mia, ma que cosa! Já virou fluente, já encarnou o italiano. É fronteira mais tranquila da vida. É só passar de carro direto, porque apesar da Suíça não ser União Europeia, tem uns acordos ali com a União Europeia, então tipo, é bem tranquilo a passagem de pessoas e coisas. Assim. É tudo bem conectado, tudo aqui na Europa geralmente tem um ou outro país aí que é mais chatinho, mas é tudo bem conectado, fácil de fazer, mas sempre fiquem ligados com as regrinhas, né, porque volta e meia eles devem dar uma checada nas coisas. A gente tá até aqui com o passaporte do Zé Peri e nem precisa mostrar nada nem nosso. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break. Chegamos aqui na cidade de quê mesmo, Carol? Eu não lembro. Sousano, né? Sousano. Chegamos em Sousano, depois de rodar muito de carro, gente. Estamos cansaditos, mas a gente ainda vai andar um monte, ó. Estamos indo aqui nesse lago que tem aqui embaixo para subir nessa montanha aqui. Nos desejo sorte, pessoal. Eu, pelo menos, vou precisar. A gente vai ficar isolado, porque é o Monte Isola. Isola. Ou Isola. Não, é Isola. Sei lá. Ali então a bilheteria, compra o ticket e pega o barco aqui pro Monte Isola. Então é só
esperar ali e atravessar pra lá. Tem mais ou menos cada 15 ou 20 minutos e dá pra ver no Google Maps os horários. Ele vai até meia-noite, então só chegar aqui praticamente e embarcar. Lá vai um dos barquinhos, daqui a pouco somos nós lá dentro. Já compramos os tickets, deu 15 euros? Deu 15 euros, eu, o Felipe e o Peri, ida e volta pra ir no Monte Isola, sei lá. E o Peri tem que ir de focinheira, é obrigatório, ele não usa uma focinheira, coitado. A gente vai alugar uma agora pra ele poder ir. Eu acabei de escutar a italiana falando aqui no restaurante Monte Isola, salame do Monte Isola. Agora a gente já sabe como pronuncia. Deu certo, vamos botar no Peri e ver se ele vai ficar de boa. É alugado ou É alugado, eles devolvem 1 euro depois. Foi 5, mas eles devolvem 1 euro. Eu preciso ir no banheiro, tem um banheiro aqui. Tá bom, vai lá. Ai, gente, que pecado fazer isso com... É um Golden Retriever, gente, não tem como. Ele não gostou muito, tadinho. Ele quer tirar. É a primeira vez que ele usa esse tipo de coisa. A gente até teve uma vez na Itália e em alguns lugares que precisavam usar isso e olhavam pra cara dele e não pediam pra botar. Mas hoje não teve jeito. Então a gente tá fazendo a trilha para o Santuário della Madonna della Ceriola, algo assim. É uma trilha de 1 hora e pouquinho, mas dizem que ali é o lugar com a melhor vista que tem aqui da região. Então, continue com a gente. Já subimos um bocado de degrau, mas acho que vai valer a pena. O Monte Isola, onde estamos agora, ela é a maior ilha de lago, Ilha Lacustre, da Itália. E ela fica no lago de Iseo, que fica perto das cidades de Brescia e de Bergamo, que são relativamente grandes. O lago aqui tem uma extensão bem considerável, são 65 quilômetros quadrados. E a profundidade máxima dele, no ponto máximo, é de 200 e alguma coisa. Vou escrever aqui embaixo o tamanho, mas fica bem profundo, né? Nossa. Pra quem tem medo do fundo da água, é bastante coisa. Mas no barco é tranquilo. Além do Monte Isola, o Lago de Iseo possui mais 2 pequenas ilhas, a Ilha de São Paulo e a Ilha de Loreto. A Ilha de São Paulo, que fica localizada ao sul do Monte Isola, é uma propriedade privada e contém uma única casa. Já ao norte do Monte Isola, podemos avistar a Ilha de Loreto, que hoje também é uma propriedade privada, mas que no passado foi lar do convento das Irmãs de Santa Clara. Nessa ilha, é possível observar um pequeno castelo, mas não é permitido visitar. Esse tempo cinzento me lembra um outro vídeo nosso. No primeiro vídeo do canal a gente ficou esperando um mês pra fazer o passeio pra poder dar sol.
E aí, no meio do caminho, mudou o tempo e choveu em cima da gente. A gente indo acampar, molhou tudo. Frio em cima do Alpe. Meu Deus, mas se quiser saber mais, confere no card aqui no cantinho pra assistir depois esse vídeo. Bem legal. Spoiler. Nosso primeiro vídeo. Spoiler, ainda deu certo. Foi muito legal. Mas eu não quero passar por chuva de novo. Só que dessa vez a gente não olhou a meteorologia, né? Não, e daquela vez lá foi a previsão do tempo, pra vocês verem, a gente se programou real, ficou lá um tempão procurando um dia perfeito pra ir, achamos o dia perfeito e choveu muito. Pra ter ideia, até o próprio site da previsão do tempo, ele mandou um comunicado pedindo desculpa por ter errado tão feio a previsão. Porque era pra ser um sol tremendo assim, e foi uma chuva terrível. Relâmpago. É isso aí, cruzem os dedos pra não chover hoje, gente. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. E aí, Carol, qual a sensação de chegar? Missão cumprida. Bate aí. Muito bonita. Aqui em cima, dá pra ver um monte de coisa. É puxadinho, gente, é o tempo inteiro subindo o morro, não tem... Ainda bem que é curta, né, tipo 1 hora, mas é só subindo o morro, meu Deus. Então é isso, gente, ó. 600 metros acima do nível do mar. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold out. Aqui em volta da igreja dá pra fazer um 360 panorâmico olhando todo o lago praticamente. Muito legal, dá pra ver todos os pontos. Hoje não tá um dia com o céu muito limpo, ó. Tá bem nublado, tem bastante cerração, não sei o que é isso. Pouca visibilidade. É, isso, tá com pouca visibilidade hoje, mas mesmo assim tá muito legal. E é muito alto, gente. Olha só onde é que a gente tá, a altura que a gente tá. Começou lá no nível do lago, lembra? Com o barco. Agora subimos isso tudo. Oh, miss you. It's 2 a.m. Agora que chegamos aqui, temos que descer. Não tem outro jeito que não seja do jeito que a gente veio, né? Mas a gente vai descer pra outra direção agora, pra conhecer um pouquinho da cidade de Siviano. Pra gente não descer pelo mesmo caminho e ver um pouquinho mais aqui dos arredores do lago. Subindo aqui, vocês viram que a gente passou no meio da floresta e no meio de várias pedras também, de ovelhas. Tem um tipo de pedra aqui que se chama dolomita. Será que ela quer dar algum spoiler, assim, dos próximos episódios? Não sei, né? O pessoal vai ter que continuar acompanhando a série pra descobrir. Então esse santuário bonitinho aqui atrás, ele foi construído lá no século XIII. Provavelmente onde antes tinha um templo pagão, não se sabe direito. E vocês viram que tem uma torre mais alta que até destoa um pouco do resto da construção. Essa torre ela foi adicionada quase 500 anos depois, ela foi adicionada só em 1750. Então tem essa carinha que tem aqui hoje, depois de muitos séculos de construção. É. Bem concentrado, né? Bonitão. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. Finalmente, gente, achamos o lago. Chegamos no nível do lago. Ai, a gente tá acabado, né? Foi bastante degrau e morro abaixo. Nossa. Os joelhos estão chorando. Gente, Que susto! a gente se deu mal. Não vai dar pra conhecer essa cidade de Siviano, só a vista que a gente teve e tal. A gente chegou aqui no ponto do barco e eles falam que tem que ligar 15 minutos antes pra eles pararem aqui. Senão não para. E falta 10 minutos pro barco
E o próximo é em 3 horas. E a gente ficou, meu Deus, tem que ligar 15 antes, ligar em italiano, com um telefone que a gente não sabe se funciona. E só com 10 de antecedência, daí a gente telefonou. E o moço disse, não, a gente para aí, a gente chega em 2 minutos. Então a gente não vai conhecer esse Viano, mas a gente vai conhecer outras cidadezinhas aqui ao redor do lago, então tá tudo certo, não se preocupem. E a gente já viu um pouco a pé, pelo menos. É, isso aí. E é melhor, não tem coisa pra fazer aqui por 3 horas. Não, a gente ia ter que andar por 3 horas pra voltar. Deu Não certo. aguento mais. Vamos pegar o barco, a gente já fala com vocês. Cadê o Peli? Pecado, ele tá de focinheira. Depois do susto com o barco, a gente achou que estava tudo resolvido, mas na verdade conseguimos ir só até Carzano e de lá descobrimos que teríamos que caminhar até o sul da ilha. A gente deu uma pequena parada para um cafezinho estratégico e a Carol acabou encontrando isso. Gente, eu sei que é um ambiente estranho pra mostrar, né, Pinheiro? Mas eu preciso compartilhar isso. Dá uma olhadinha. Tcharam! É um buraco no chão. Ai, ai. Como a gente estava bem cansado de andar, acabamos não filmando o caminho de volta. O trajeto levou mais 40 minutos andando, sem falar que tivemos que pegar mais um barco e ainda andar até o carro de volta. De lá, partimos para Lovere. Oiê! Chegamos aqui em Lovere. Por muitos anos, desde 2003, foi considerada no top 10 das vilas mais bonitas da Itália. E a gente veio jantar aqui, então, e conhecer um pouquinho. Isso aí. A gente não vai conseguir conhecer muito bem a cidade, porque já tá de noite, demoramos muito no passeio de hoje. Mas vamos pelo menos jantar. Tem uma polenta doce aqui que é engraçada visualmente, parece que é com açúcar ao redor. Nunca vi um negócio assim. Umas coisas bem diferentes. É tipo uma sobremesa, né? A polenta doce que eu comi era tipo a mesma cara de polenta, só que doce. E eu comia com leite. Eu nunca comi polenta doce. Tadinha. Vou fazer polenta doce pra você.